no devido processo trabalhista, não é verdade? Devido processo legal trabalhista, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, tem um item muito importante que é exatamente o ônus da prova. É a responsabilidade atribuída às partes. Então, a própria lei, ela atribui responsabilidade às partes. Qual a responsabilidade das partes? Não é simplesmente chegar falando, sem comprovar. Então, a responsabilidade é exatamente isso. Tudo aquilo que for alegado durante o processo, seja pela acusação, seja pela defesa, deverá ser comprovado. Por isso, o ônus da prova. O ônus da prova é de quem? O artigo 818 da CLT, diz que o ônus da prova é daquele que alega. Então, isso significa que, quando for a vez da acusação, o ônus da prova será da acusação. Quando for a vez da defesa fazer a alegação, o ônus da prova será da defesa. Então, o ônus da prova é daquele que alega. Artigo 818 da CLT. Assim como também temos no criminal, no artigo 156 do Código de Processo Penal, também tem lá no artigo 296 do Decreto-Lei 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar, não é verdade? Temos também lá no artigo 36 da Lei 9784 de 99, 9.784 de 99, que é a lei do processo administrativo, não é verdade? Isso nós ainda iremos estudar, essa lei, o processo administrativo, e lá no artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, que é usado subsidiariamente no processo do trabalho, por força do que prescreve o artigo 15 da Lei 13.105 de 2015 e também o artigo 769 da CLT, autoriza o uso subsidiário quando não houver previsão no processo do trabalho, na CLT, poderá então ser usado o CPC, ou seja, a Lei 13.105 de 2015. E aí nós temos duas teorias que estudam essa questão da prova. A primeira é a teoria da distribuição estática do ônus da prova, a teoria da distribuição estática do ônus da prova. E a outra teoria mais recente, que surgiu em função do artigo 373, né, da Lei 13.105 de 2015, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Vejo que a teoria estática, como tinha no artigo 333 do Código de Processo Civil de 73, né? O Código de Processo Civil de 73 trazia a teoria estática lá no artigo 333, isso reproduziu-se também no artigo 373, incisos 1 e 2 da Lei 13.105 de 2015, mas a inovação veio não no inciso, mas veio no parágrafo 1º do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. Então, vejo que essa teoria, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, apareceu no Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105 de 2015, lá no artigo 373, parágrafo 1º. Então, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º, sendo esse último trata da prova diabólica, não é verdade? Então, vejam que há previsão aí dessa teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. No artigo 373, incisos 1º e 2º, diz o seguinte: o ônus da prova cabe a quem alega, né? E aí diz assim, cabe ao autor, no inciso 1º, ao autor, naqueles casos em que o autor vai constituir a ação, nos casos em que o autor vai constituir
a ação. Já o ônus da prova, por sua vez, caberá quando for a defesa a fazer a alegação, quando for o caso de impedir, modificar ou extinguir a alegação do autor. Então, o autor vai constituir a alegação, né? E a outra parte, que é a defesa, vai fazer o contrário. Vai tentar impedir, vai tentar modificar ou vai tentar extinguir a alegação do autor. Essa é a teoria estática que sempre houve aqui no processo civil brasileiro. Com a inovação do artigo 373, parágrafo 1º da Lei 13.105 de 2015, tivemos aí a inovação através de uma nova teoria, a teoria dinâmica, ou da distribuição dinâmica do ônus da prova. Da distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, vejam que nós temos aí, né, essa teoria da aplicação do efeito do ônus da prova sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova quando no processo do trabalho, e aí tem uma pequena diferença do processo civil, em razão até do princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, nós temos como preceito fundamental o princípio da dignidade humana, o princípio que acaba aí por nortear toda a Constituição Federal. E em razão dessa dignidade, da preservação dessa dignidade, do reconhecimento da hipossuficiência do empregado na relação trabalhista, né? A relação trabalhista, conforme consta no contrato individual de trabalho do artigo 442 da CLT, artigo 442 da CLT traz o contrato individual de trabalho, que considera-se, então, o empregado como hipossuficiente, né? Aqui, então, o forte na relação, aquele que tem todas as aptidões, né? Aptidões técnicas, aptidões econômicas, qualquer tipo de aptidões que podem ser analisadas, quem tem é o mais forte. E o mais forte na relação trabalhista é o empregador. Então, o empregador, conforme consta no artigo 2º da CLT, empregador é aquele que admite, assalaria, dirige, assume o risco do negócio, né? Naquela configuração do artigo 2º da CLT. Já o empregado, do outro lado, ou mesmo o trabalhador, né? Porque aí é que está outra novidade da emenda 45 de 2004, e também lá o reforço da Lei 13.467 de 2017, quando trouxe a última reforma trabalhista, né, trouxe aí o contrato que antes era só entre empregador e empregado, passou a ser maior, né? Então, esse contrato hoje, né, apenas o contrato do artigo 442 da CLT é que tem nos dois polos o empregador e o empregado. O empregado, nos termos do artigo 3º da CLT, né, aquele que é pessoa física, exerce uma atividade não eventual, exerce com pessoalidade, há remuneração, há subordinação, conforme prevê o artigo 3º da CLT, mas esse empregado passou a ser apenas uma espécie do gênero trabalhador. E essa relação trabalhador e empregador também é competência da Justiça do Trabalho, conforme prevê o artigo 114 da Constituição Federal. Então, toda vez que surge o litígio, né, considera-se o empregador, o empregado e o trabalhador como aqueles que compõem a parte hipossuficiente da relação trabalhista. Então, veja que nem sempre o empregado, ou no sentido genérico, o trabalhador, né, eles terão a mesma aptidão que o empregador, ou seja, de ordem técnica, de ordem material, até de ordem informacional, como diz a lei, ordem de informações, não é verdade, durante a instrução
do processo. Então, durante o processo, né, o advogado não vai ter, aliás, o empregado não vai ter as mesmas condições